Olá rapaziada, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma aula aí da sequência de vídeos que tá gravando aí pra galera que tá revisando aí pro Enem. Estamos primeiro trabalhando os conteúdos do primeiro ano, então a gente está gravando uma bateria de aulas de dinâmica. Essa será a nossa aula número 7, que a gente vai trabalhar justamente com os conteúdos relacionados a... A gente está aplicando as ideias de Newton, né? Então nessa aula aqui a gente vai gravar uma parte referente ao plano inclinado, que eu tinha prometido na última aula. É um conteúdo interessante, que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade, alguns alunos não entendem bem, justamente por se tratar de decomposição vetorial. Então, é um conteúdo simples, fácil. A gente vai dividir essa parte nos 3 blocos de aula, para ficar bem simplesinho, com questões, tudo tranquilo, para vocês não terem dificuldade. Então, primeiro vamos imaginar. Na verdade, quando é que a gente vê na prática um plano inclinado? Direto. Se você está subindo uma ladeira de bicicleta, quando você está com aquela dificuldade, né, você tem que mudar de marcha, para você conseguir subir a ladeira, justamente você está lutando, você está subindo o plano inclinado, né? A gente vai falar na estante de alguns componentes do plano inclinado. E aí a gente vai falar de Px, Py, e você vai ver que quando você sobe uma ladeira, você está lutando contra Px. Assim também quando você desce, você está, né, sendo favorecido pela componente Px, que nós vamos falar dela na estante. Então, basicamente toda situação que eu tenho uma rampa, uma ladeira, uma subida, a gente está falando justamente de plano inclinado. Então se liga aí que é bem simplesinho. Fiz uma representação muito simples de um plano inclinado, uma rampa com uma certa inclinação. Esse θ a gente diz que é o ângulo, né? A gente chama de ângulo da inclinação. É o ângulo da inclinação. Que alguns alunos têm dificuldade, quando vê o ângulo já acha que é uma coisa do outro mundo. Gente, um ângulo nada mais é do que uma relação geométrica, né? Que vai relacionar duas retas. Né? É um ângulo formado entre duas retas. Então não tem nenhuma dificuldade nisso aí não. E aqui nós temos um bloco que está apoiado sobre uma rampa. Só isso. Eu tenho uma rampa, tenho um plano inclinado, pegamos o bloco e colocamos ele sobre essa rampa. De imediato, a primeira coisa que ele vem na cabeça é o quê? Este bloco vai descer, ele vai escorregar. É como se você pegar um carrinho e colocar numa mesa inclinada, ela vai descer. Ela vai, ou você colocar um carrinho numa ladeira, ou descer de bicicleta, né? Numa ladeira, bicicleta sem freios, algumas coisas bem interessantes que a gente fazia na época de infância, né? Que hoje, a geração de hoje não faz mais, mas a gente fazia muito. Andar com bicicleta sem freio, descer ladeira, enfim, eram coisas divertidas que tem muito a ver com o nosso conteúdo aqui. Física faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso cotidiano. Mas vamos para o que interessa. Então, um plano inclinado, ele vai ter o seguinte. Primeira coisa, esse bloco, ele vai ser puxado para baixo, ele vai ter uma força atuando aí sobre ele, uma força que nós já tratamos, que nós já falamos nas aulas anteriores, que é justamente a força peso. Deixa eu botar de vermelho aqui. A força peso. Essa força peso, ela já foi tratada, né? A força peso é uma força que atua na direção vertical, sentido para baixo, devido à ação do campo gravitacional do planeta. Então, eu tenho o campo gravitacional do planeta, que ele puxa para o centro do planeta, porém, a gente considerou que para pequenas alturas, e devido ao raio grande, né, do planeta, a gente considera que puxa para baixo, por uma questão de simplicidade. Belezinha, então, força-peso apontando para baixo, grandeza vetorial, não se esqueça disso. Porém, aí vem a grande questão do conteúdo de plano inclinado. Qual é a grande questão? O que é que você tem que prestar bem atenção nisso aqui? Eu não terei um movimento na direção vertical. Olha a direção vertical aqui. Eu não tenho um movimento nessa direção. Também, a gente não tem um movimento na direção vertical e nem na direção horizontal, né? Por isso, no plano inclinado.
Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos traçar uma reta na direção da rampa, paralela à rampa, que eu vou chamar essa direção de X, e uma reta perpendicular à rampa. Então, professor, para que essa reta perpendicular? Porque nós temos uma força que atua na direção perpendicular à superfície, que nós já falamos, que é justamente quem? A força de reação da superfície, que é a força normal. Então a força normal, ela vai estar sempre perpendicular à superfície. Lembra que a superfície está na direção, está inclinada, né? Está formando esse ângulo aqui, o ângulo θ com a horizontal. E o movimento ele vai ocorrer na direção de x. Então, a força normal está na direção de y e o movimento vai acontecer na direção de x. Aí vem a questão. Qual é a grande questão? O movimento ele não ocorre na direção do peso. Assim como para que eu tenha uma força normal, a condição necessária para que haja realmente uma força normal, para que haja uma reação da superfície, se eu vou reagir, se a superfície vai reagir, ela vai reagir porque ela sofreu uma força. Então ela precisa sofrer uma força na sua superfície para que haja uma reação. Então, se eu penso na força normal, é que existe uma força que foi aplicada sobre a superfície nessa direção aqui. E para que haja um movimento, vai haver uma força atuando nesta direção aqui. Então essa é a grande questão. É aqui que está o detalhe do plano inclinado. Então perceba, gente, quem são essas duas forças? Uma que está puxando o bloco na rampa e uma que está empurrando ele na superfície. De onde vêm essas duas forças? Simples. Essas duas forças, elas simplesmente são pedaços, elas são oriundas, elas surgem devido à força-peso. É a força-peso que vai fazer com que haja essas duas forças. Então, é bem simples. O que a gente vai fazer é simplesmente pegar a força-peso e decompor. Quando eu digo decompor, estou falando em que dividir, em separar. Eu vou pegar a força-peso e vou separar em dois componentes. Um componente na direção de y e um componente na direção de x. Claro, né? O nome é bem sugestivo. O componente na direção de y eu vou chamar de py. O componente na direção de x eu vou chamar de px. Então, lembra que eu falei? Quem é que está puxando a bicicleta dela descendo a ladeira? Px. Quando você está andando, viajando de carro, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, você está viajando com um carro 1.0, um Voyage 1.0, né? Que é um carro pesado. Quando ele começa a subir uma ladeira, você está subindo, você vê lá 120, quando você começa a subir a ladeira, a velocidade cai para 70, 80. Por quê? Porque PX começa a segurar o carro. É como se estivesse indo contra o movimento, né? Assim também, quando está descendo uma ladeira muito grande, a velocidade consegue chegar a um valor bem alto, ela consegue aumentar bastante, porque PX estaria ajudando o movimento. Então, PX vai estar sempre apontando no sentido da descida do movimento. Lembra, ele nunca vai estar para cima, está sempre para baixo. Independente do objeto estar subindo ou descendo. Ele pode estar subindo? Claro que pode. Se ele estiver subindo, quem é que vai estar puxando ele? Uma outra força, certo? Para ele estar subindo, eu teria que ter uma outra força puxando, porém nós teremos PX retardando o movimento, segurando o movimento. Se não tiver mais nenhuma força atuando, teremos apenas quem? PX puxando. E a força PY aplicando sobre a rampa e, consequentemente, essa rampa vai reagindo. Então, perceba, ó. Na maioria dos casos que envolvem o plano inclinado, olha o que eu estou falando, na maioria dos casos que envolvem o plano inclinado, nós teremos que a força aplicada sobre a rampa vai ser apenas PY. Logo, a reação da rampa, ou seja, a força normal,
ela vai ser igual a PY, já que ela é uma reação. Então, se eu apliquei uma força PY sobre a rampa, reagiu a força normal. Então, quem vai ser a força normal? Ela é igual a PY. Vai ser sempre assim? Não. Existem algumas... Imagine que essa rampa estivesse girando, aí nós íamos aparecer um termo aí que nós chamamos de força centrípeta, que a gente ia decompor e aí ia ficar diferente. Mas, na maioria dos casos, a gente vai usar isso aqui. Tranquilo? Sim, professor, mas e aí? Peso eu sei que é. A força peso, nós sabemos que peso é igual a massa vezes o campo gravitacional. Mas eu não sei quem é Px e não sei quem é Py. Tem como saber? Tem. A gente vai aplicar uma decomposição vetorial. Eu não vou entrar na parte geométrica, mas por uma questão de simetria, a gente pode até pensar na simetria devido ao fato de Py ser perpendicular a esse plano e da força P ser perpendicular a esse plano. Se nós girarmos isso aqui, então isso vai dar uma simetria em que esse ângulo aqui vai ser justamente o ângulo daqui. Ou seja, o ângulo θ vai ser o ângulo entre a rampa, o plano inclinado e o plano horizontal. Ele vai ser congruente ao ângulo entre peso e Py. Pronto. Então, a gente, na hora de decompor, a gente pode projetar Px aqui na frente e nós teremos essa figura aqui. Aí fica fácil, né? O ângulo PY virou cateto adjacente, PX cateto oposto, e a minha hipotenusa vai ser justamente o peso. A gente já viu nas aulas anteriores, né? O cateto oposto eu multiplico pelo seno, cateto adjacente multiplica pelo cosseno. Se você não lembrar disso, lembra da definição? O seno do ângulo, aqui, ele é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Px. Quem é a hipotenusa? Peso. Então, Px sobre peso. Está dividido, passa multiplicando, ou seja, Px é igual a P vezes seno do ângulo θ. Facinho, né? Então, nós achamos Px. Quem vai ser Py? A mesma coisa, ó. O cosseno do ângulo, ele é igual a cateto adjacente, que é Py, sobre a hipotenusa, que é peso. Então, Py sobre P. Está dividindo, passa multiplicando. Quem vai ser Py? P vezes o cosseno do ângulo θ. Então, nós aplicamos aqui uma decomposição vetorial simplesinha, fácil, sem nenhum probleminha. Agora, veja bem, ó, se nós tivermos uma situação, vou desenhar outra rampa aqui, em que eu tenho apenas, imagine que nós tenhamos apenas, eu estou sem atrito, temos um ângulo θ qualquer e um bloco de massa M. E esse bloco está sendo abandonado sobre essa rampa. Aí eu penso o seguinte, eu tenho como calcular, sem saber o valor da massa M, eu consigo calcular o valor da aceleração desse bloco? Sim, por quê? Porque neste caso aqui, eu estou desprezando a força de atrito. Se eu não tenho atrito, eu vou precisar da força normal? Não. Nós temos quais forças aqui? Temos a força peso, temos Px e temos Py. Simples, simples, simples. O ângulo a gente já viu, né? Que esse ângulo é o ângulo θ, né? Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. E presta muito atenção, não viaja não. Este exemplo ele vai servir apenas para a situação onde eu tenho um plano inclinado sem nenhuma outra força atuando sobre ele. Apenas a força peso. Eu não tenho força de atrito, mais nada atuando sobre ele. Neste caso em particular, a gente pode achar aceleração aplicando a segunda lei de Newton, claro, como nas outras situações, porém neste caso nós temos que a força resultante vai coincidir com
Px. E aí eu vou falar novamente. Eu já vi alguns alunos fazendo em apresentações ou mesmo provas. O cara decora que a resultante das forças é igual a Px. Isso não é verdade. A resultante das forças não é igual a Px. Ela só vai ser igual a Px para este caso em particular, em que nós não temos força de atrito nem mais nenhuma força diferente do peso atuando aqui. Neste caso, eu não tenho força de atrito, eu não vou precisar da força normal, eu não preciso de Py. Ah, professor, mas tem força normal? Claro que tem. Porém, eu não preciso dela porque eu não tenho atrito. Aí ficou bem facinho. Quem é a força Px? P vezes o seno do ângulo, né? Então vai ficar P vezes o seno do ângulo igual a M vezes A. Força-peso nós temos aqui, ó, que é a massa vezes a gravidade. Então vai ficar massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo igual a massa vezes a aceleração. Poderia cortar a massa direto, mas se tiver dificuldade, você faz assim. A igual mg seno do ângulo dividido por... Tá multiplicando, passou dividindo, né? Corta a massa aqui, ou seja, a aceleração para este caso particular é igual g seno do ângulo. Então imagine que o ângulo fosse 30 graus. Um exemplo, 30 graus. Se fosse 30 graus, quanto valeria a aceleração? Seria. E a gravidade, 10. Os exemplos que nós usamos naturalmente. Então, se eu hipoteticamente considero g igual a 10, o ângulo 30 ficaria como aqui? A igual 10 seno de 30, vou botar aqui. Então, aceleração igual a 10 vezes seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. 10 dividido por 2, A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui, gente, lembra que é um caso particular, é um caso específico onde eu desprezei as outras forças. Eu tenho apenas o peso atuando nesse bloco. Nas aulas seguintes, nós faremos questões mais legais e mais trabalhosas, com outras forças envolvendo. A gente vai misturar um pouquinho com parte de polia, vai ficar bem interessante. Então, se teve alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma consultada. Eu falei um pouquinho rápido no início, porque para não ficar muito cansativo, e também porque era parte já introdutória, mas nas partes mais detalhadas a gente dá sempre uma pausinha para vocês entenderem. Teve dúvida? Volta o vídeo, dá uma pausa, olha direitinho, refaz em casa. E aí na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo. A gente vai gravar uns 3 blocos, 3 a 4 blocos só de plano inclinado, para que você não fique com nenhuma dúvida sobre esse assunto. Então valeu, rapaziada, forte abraço. Não se esqueça de clicar aí no sininho, de se inscrever no canal, né, de compartilhar o vídeo, compartilha aí na rede social, compartilha. Eu vou gravar até o dia do Enem várias aulas, então a gente vai ter uma quantidade boa de conteúdo para você estudar conteúdos básicos que vai te ajudar a fazer a prova. Essa revisão inicial ela é importante para que você entenda a parte conceitual, para que a gente consiga resolver as questões sem nenhum grau de dificuldade, e para que você, na hora da prova, você lê a questão e você diz, já sei isso aqui, eu consigo fazer tranquilamente, porque uma questão de física ela pode ser o diferencial para a sua aprovação rumo ao Enem. Então, forte abraço, Enem 2024 está chegando aí, vamos estudar seguro. Valeu, galera!